Boa noite a todos. Vamos aproveitando este momento, entrando em sintonia com a energia do ambiente, nos colocando numa posição receptiva para a gente poder absorver também essas energias. Porque se a gente vem aqui preocupado com as dificuldades, com os problemas lá fora, a gente se bloqueia para essa recepção energética. Então, que esse momento agora possa ser sagrado para cada um de nós. Os problemas vão ficar esperando lá fora, não se preocupem. Então, nesse propósito de termos uma noite agradável, vamos vibrar uma prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Vamos fazer uma divulgação das atividades do CEPA. No dia 4 de junho, no sábado, vai ter aqui um workshop entre mulheres. E eu vou estar aqui de penetra só para transmitir, tá? Mas o foco principal aqui é para as mulheres. Então, teremos 4 palestras a partir da 1h30 da tarde, se eu não me engano vai ter um coffee break aí num dos intervalos. E então, o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível, mas eu acho que precisa fazer inscrição. Aí perguntem lá na secretaria, tem um link. Esse link também tem no Instagram do CEPA, então podem acessar para fazer a inscrição. Mas se não conseguir fazer a inscrição, podem vir também, mesmo sem fazer. E no dia 13 de fevereiro, não só no dia 13, mas iniciando no dia 13, vamos ter mais uma atividade aqui nas segundas, antes das palestras, às 18 horas, todas as segundas, tá? O tema é Conversando sobre o Espiritismo, com a Ivone e com a Lídia. Então, quem tiver interesse já pode fazer inscrição lá na secretaria. É livre para todos que quiserem. É uma conversa mais inicial sobre o que é o Espiritismo, onde vocês vão poder tirar algumas dúvidas lá. Então, para ter essa entrada, né, nesse meio espírita, entender o que a casa oferece também. Então, é algo bem enriquecedor para quem não tem muito contato com a doutrina. Esse vídeo, eu tive que tirar o som, porque depois na transmissão as plataformas vão cobrando direitos autorais, não cobrando, mas implicando com direitos autorais, então eu deixei sem som aqui para a gente não ter essa dificuldade de interromper a transmissão, tá? Mas é bem significativa essa ilustração aqui, fala sobre o vício, como é relativamente fácil a gente entrar nele, e como no decorrer dele é difícil de sair. Uma ilustração diz na origem que foi feito em Harvard, mas como eu não tenho certeza disso, prefiro deixar aqui como desconhecida a origem desse vídeo. Então esse amarelo indica o vício, né? Primeiro a gente só olha para ele, depois para e dá mais uma olhada. Só que o que acontece é que o organismo entende isso como uma agressão externa. Então, a mesma quantidade de
de tóxico usada para ter aquele efeito, digamos, bom, entre aspas, né, no início, o organismo vai se defendendo daquilo e cada vez mais você tem que ingerir uma quantidade maior e não vai ter o mesmo prazer, digamos, lá do início do vício. E aí a pessoa sempre vai buscando aquela primeira experiência e nunca mais tem ela. E chega um ponto dela que a pessoa perde a moral. O objetivo dela de vida é só satisfazer aquele prazer, que ela não consegue mais satisfazer, né? Então não tem mais respeito a familiares, a pais, a patrimônio. A única coisa que importa, e não é algo, digamos, o familiar ali não pode tomar isso como algo pessoal. Ela realmente não consegue lidar com aquilo. É muito mais forte do que ela quando chega nesse ponto. Então, realmente precisa do apoio da família para que ela consiga sair, porque sozinha é muito difícil. Então, tudo vai ficando escuro, ela não tem mais perspectiva nenhuma, né? Só o que traz alguma luz para ela é a possibilidade de ter contato de novo com a droga. Então, realmente é muito triste e a pessoa não entra nisso, ela não quer isso para ela, no final ali, né? Só que de degrau em degrau ela vai chegando naquele ponto. Então, realmente é algo muito sério, a gente precisa ter essa consciência em casa com nossos filhos para alertá-los sobre isso e não apontar o dedo para quem está nessa situação, porque realmente é algo muito complicado de lidar. Então, eles realmente precisam de auxílio para sair, não acusações, né? Dando continuidade, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse vídeo inicial aqui? Eu, pelo menos, achei muito interessante quando eu vi ele. Com a música fica um pouquinho mais interessante de assistir, mas ilustra bem essa caminhada pelo meio das drogas. Continuando o nosso estudo da trilogia Evolução, a gente está no livro 2. Agora é a parte final do livro, onde ele faz uma série de perguntas para esse espírito que se denomina Séforos e traz essas respostas. Então, o autor, o Júlio Grauser, faz essas perguntas e outras que endereçaram a ele, né? E traz essas respostas aqui. Eu não trouxe todas, mas o que diz respeito ao nosso estudo aqui. Atualmente, a vida humana se encontra mergulhada em aflições e angústias. Qual é o tratamento para esses sentimentos? Estes sentimentos fazem parte do atual desenvolvimento espiritual dos humanos. Os seus apegos materiais são causa de suas aflições e angústias. Se perceberem estes sentimentos, estão ligados ao sentimento de perda, seja do seu corpo físico por motivo de doença, seja de perda de uma pessoa querida ou por perda de bens materiais. A Terra é estágio transitório e todo apego do espírito imortal a ela causará aflições.
tudo que o espírito necessita na Terra já será dado por atração energética conquistada em outras vidas. Esse aqui é um ponto muito interessante, ó. Não que a gente deva cruzar os braços, aí também não funciona, tá? Mas não se preocupar em correr atrás de algo que você acha que é aquilo que vai te dar felicidade. Dê o teu melhor onde você estiver. E a vida vai trazer para você o que você precisa para a tua experiência. Então, sempre que onde eu estiver eu der o meu melhor, eu vou estar feliz. Vou estar a me sentir completo, porque eu não estou deixando nada a desejar. Mesmo que o outro ache que não é o suficiente, mas é o meu melhor, é o que eu tenho de condições, eu estou colocando à disposição naquele trabalho, naquela tarefa, naquilo que eu estou me propondo a fazer. E o meu filho, ultimamente, como ele está morando fora, agora ele me questiona bastante sobre isso, né? Ah, pai, eu gostaria de estar fazendo algo mais ligado ao que eu me formei, e nesse emprego lá realmente não é aquilo que eu queria. E eu sempre falo para ele, dê o teu melhor ali. Quando você não precisar ter mais nenhuma experiência ali, vai acontecer algo para te tirar dali. Então não se preocupa com isso, dê o teu melhor onde você está. A gente está aqui em aprendizado. E quando a gente entende isso, que a vida vai trazer para a gente aquilo que a gente precisa aprender, então a gente resolve o que a vida trouxer. Porque sempre que você tenta pular esses aprendizados, eles vão vir lá na frente um pouquinho mais forte, até o momento em que você não consiga pular. Você é obrigado a enfrentar. Então, como não tem jeito da gente fugir disso, vamos encarar logo. E quando a gente entende que isso aqui, o planeta é uma escola, fica mais fácil da gente encarar. Isso aqui não é um tribunal, é uma escola. Ninguém vai ser condenado aqui. A gente só vai ter que repetir as lições até a gente aprendê-las. E a gente está repetindo muito, porque não sabia disso. Então, se com esse conhecimento eu cruzar os braços, não vai funcionar. Porque daí eu não fiz a minha parte. Então, quando eu ajudo-te, que o céu te ajudará. Então, quando eu dou o meu melhor onde eu estiver, isso é caridade, tá? Caridade não é dar dinheiro, dar esmola ou cesta básica para os outros. Caridade, segundo a definição da doutrina, de uma resposta perguntando o que Jesus achava que era caridade, né, na concepção de Jesus, o que ele entendia por caridade, a primeira parte da resposta é boa vontade, benevolência, para com todos. Então, onde estiver, tenha boa vontade, trabalhe com boa vontade, respeite as pessoas, trate as pessoas com boa vontade. Esse é o primeiro ponto. Então, se a gente não fazer isso, a gente já não está sendo caridoso. E segundo a doutrina, fora da caridade não há salvação. Então, a gente já perdeu o rumo ali. O primeiro ponto. Em sua vida terrena, deve ter consciência de ser um espírito imortal e viver como tal, sem medo e em constante agradecimento. Viver na Terra como se não fizesse parte dela, mas aproveitar cada oportunidade como exercício de amor. Não é fugir lá para o Himalaia e ficar meditando o resto da vida, não. A gente está aqui é para estar aqui, não é para estar em outro lugar, senão a gente tinha nascido lá. E aproveitar cada oportunidade como exercício de amor. E aqui entendamos como amor caridade, né? São Paulo compara o termo amor e caridade, são equivalentes, né? Use com sabedoria sua inteligência transcendental para manter-se em equilíbrio com o cosmos. É esse conhecimento aqui. A gente tem a razão do nosso lado, entendendo como isso funciona, e é mais fácil da gente se esforçar para botar em prática isso que a gente entende. Compreenda a perfeição da engrenagem e aceite as situações que lhes são plasmadas como cenários que devem ser vividos, aproveitando cada um para conquistar faculdades, qualidades e aptidões. Então veja que as dificuldades ou as experiências que a vida trouxer para a gente é para a gente se tornar melhor, para conquistar faculdades, qualidades e aptidões. Não é só um castigo. É para a gente sair dela melhor do que quando a gente entrou.
A compreensão da eternidade do espírito e da evolução espiritual lentamente será responsável pelo desapego das ilusões materiais a favor da grandeza e perfeição do universo de energias eternas. Alguma pergunta com relação a essa questão? Então, a gente está no lugar certo, está no trabalho certo. Mas a gente funciona de uma maneira esquisita. A gente está num trabalho que quer ser reconhecido por ele. Mas a gente só faz o mínimo necessário que nos pedem. Aí não funciona. Dê o teu melhor onde você estiver. Supere as expectativas dos outros. Não faça apenas o que é tua obrigação. Aí você vai ser reconhecido. Senão a vida vai te dar um jeito de te colocar em outra situação onde você tem uma condição condizente com o teu esforço. Mas a gente continua fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Todo ano, no primeiro do ano, a gente se faz 10 promessas, mas no dia 2 está fazendo o mesmo que fazia no dia 2 do ano anterior. Aí não funciona. Nós somos meio esquizofrênicos, né? A gente quer uma coisa e faz outra. Aquele que mata o outro para defender alguém ou mata em legítima defesa tem culpa e pagará por isso? É muito interessante. Aquele que mata alguém para defender outro, né, ou em legítima defesa, tem culpa e pagará por isso? Pagar não pode ser considerado uma palavra adequada. Quando se paga, se refere à dívida. E não há dívida. Há desequilíbrio entre ações baseadas na animalidade e na razão. Qualquer ato contra outrem acumula energia densa na psicosfera do executor para ser drenada no futuro. A quantidade de energia densa acumulada depende da intenção contida no ato. Isso aqui é um ponto muito interessante, da intenção. A gente, em atendimentos, de vez em quando aparece lá como é que chama? O carrasco, né? Aquele que era responsável por enforcar, por cortar a cabeça, lá nas condenações, né? E eu achei muito interessante um caso em que o carrasco tinha ligação com a vítima, mas não era uma ligação de comprometimento, era uma ligação de amor. Aquele espírito sabia que o grupo familiar ia ter que passar por aquela experiência de ser executado pelo que fez no passado, para querer mudar de atitude, né? Então você passa por aquilo para ver como é você ser condenado injustamente, ser julgado injustamente, condenado injustamente e ainda executado. Então esse espírito do grupo familiar que não tinha esse débito, ele se ofereceu para vir como carrasco, para que na hora da execução não houvesse ainda um fator ali de gostar de estar fazendo aquilo. Então ele impôs o mínimo sofrimento para que fosse cumprida aquela execução. Por isso a gente não pode apontar o dedo para ninguém, né? A gente não sabe o que está envolvido ali. Então, esse carrasco aqui que eu dei o exemplo, ele não tem culpa nenhuma. No que aconteceu com o carrasco, ele teve que cumprir essa função com outras pessoas também, né? Então, tudo é determinado pela intenção feita. Mesmo que você foi lá no passado um capataz, se você apenas fazia o mínimo do mínimo contra os escravos, você não tem culpa nenhuma daquilo, não vai ter cobrança lá no futuro. Agora, se você se comprazia naquilo, se gostava e ainda temperava um pouquinho mais, aí sim. Então, o que determina a culpa é a intenção. Se alguém é vítima de bala perdida, a situação ocorrida faz parte da programação existencial do ser, que foi atingido pela bala perdida. Se o projétil alcançou o ser, porque este optou por uma vida de crimes e perigo, então é considerado suicídio. Veja bem, uma pessoa que é assassinada, mas que ele está numa vida de crimes, ele é um suicida. Porque ele optou por aquela vida, ele sabia dos riscos de fazer aquilo. Ou vamos por um outro exemplo, uma pessoa que gosta de esportes radicais, que coloca a vida em risco.
Se por algum acidente ali ela perder a vida, ela vai ser considerada suicida. Ela tinha noção dos riscos que estava fazendo aquilo. Ou mais para o nosso dia a dia, uma pessoa dirigindo no trânsito, se ela não respeita as leis de trânsito, mesmo que um outro carro atingir ela, ela vai ser considerada uma suicida também. Porque talvez se ela estivesse na velocidade permitida, não estaria naquele ponto onde houve a ultrapassagem indevida do outro. Então não é tão simples assim a gente dizer se é culpado ou não, né? Se foi assassinada, se foi injustiçada ou não, se ela que provocou e buscou aquilo, né? Tem um exemplo num livro espírita de um médium, e o único defeito dele era no trânsito. Ele gostava muito de correr, então ele tinha um dos carros mais potentes e sempre cuidava muito bem daquele carro e confiava na espiritualidade, porque ele trabalhava como médium, confiava que a espiritualidade ia sempre proteger ele, né? E após alguns avisos, ele não mudou a conduta e desencarnou no acidente automobilístico. Tem outra, eu não sei se é verdadeiro ou não, mas ilustra essa questão do apoio espiritual, né, de um mentor, por exemplo, né? Diz que o médium sempre viu o mentor do lado dele, dirigindo, trabalhava com isso, e sempre perguntava para o mentor, né, e a que idade ultrapassava, né? O mentor falava, pode ir. E foi. Depois de umas 20 vezes que fez isso, ele perguntou de novo se dava, e foi, e deu de cara com o caminhão, né? Desencarnou ali. Depois foi tirar a satisfação do mentor, né? Mas como que é? Você disse que dava? Deu o mentor, mas eu achei que dava. Então o mentor não é superior nesse sentido de prever tudo, né? Ele é um ser humano que perdeu o corpo antes que a gente e veio com essa função de nos auxiliar do outro lado. Não é um ser iluminado ainda. Então toma muito cuidado com essas orientações que a gente recebe, e Kardec traz isso na doutrina, né? Passe tudo pelo crivo da lógica e da razão. Você tem que analisar tudo que te chega, não é só porque é do mentor que você vai seguir cegamente. As psicografias mostram que o ser assassinado sempre perdoará seu executor. Isto porque, sabendo da energia que carregava antes de reencarnar, percebeu que o ato brutal que lhe aconteceu apenas o libertou. Isso aqui tem um exemplo do Chico Xavier, né? Ele psicografou uma carta de um jovem que foi vítima de dois amigos estavam brincando com arma de fogo e ela disparou acidentalmente, e um deles acabou desencarnando com isso. E a família desse jovem estava processando outro jovem que estava junto com ele, que ele foi o causador disso, então queria que ele pagasse pelo crime. E esse jovem, através do Chico, escreveu uma carta dizendo que foi um acidente, que o outro não tinha culpa e que ele perdoava tudo que aconteceu ali, que aquilo era para acontecer mesmo, e o juiz acabou aceitando essa prova no tribunal, com a anuência dos pais também do menino, né? Que daí deixaram de processar o outro jovem. Então, quando você está do outro lado e vê a história inteira, aí você compreende o que te aconteceu, que não foi nada injusto, que nada foi errado. Perceba então que na engrenagem perfeita da qual fazemos parte, ninguém consegue fazer mal a outrem, apenas drenar a energia densa do seu campo como forma de libertação. Todas as situações são atraídas pelo pulsar magnético da psicosfera de cada ser, o que elimina o acaso. Então não tem acaso. Por isso Jesus fala de perdoar até mesmo os inimigos. Porque se você for olhar a história de como você chegou naquele ponto e aquilo aconteceu, você também tem participação lá no passado. E aí você nem precisa seguir orientação. Você mesmo percebe que não tem culpado nem inocente, nem precisa mais perdoar. Você compreende a situação. Então, nada do que acontece conosco é injusto. Por mais que a gente ache que está errado. Não está. Não que a gente vai cruzar os braços. Nós vamos nos esforçar ao máximo para lidar e sair de situações que não são boas para a gente. Mas quando acontece, não ter o fator indignação.
ou o sentimento de injustiça. Não existe. Tudo que acontece com a gente permitiu que aquilo acontecesse. Então, se uma pessoa está andando lá no ponto mais perigoso do Brasil, lá na Praça da Sé, não sei se ainda é o lugar mais perigoso, né? Se ele não tem esse aspecto kármico, ele pode andar lá tranquilamente que não vai ser assaltado. E se você perguntar para os trombadinhos lá, eles dizem que olham para a pessoa e determinam quem eles vão assaltar. Só que eles não vão ser atraídos para aquela pessoa que não tem essa pendência energética lá de passado. Então é uma atração, como se fosse uma atração magnética, imã atraindo limalha de ferro. Ele vai ser atraído para aquele que precisa ser assaltado. E isso a gente vê por aqui também, pessoas muito apegadas ao material, né? Então tem muito medo de ser assaltado e tem sistema de segurança de última geração. E esses casos são os mais traumáticos, né? Porque a pessoa se cerca tanto que quando acontece é algo à mão armada, quando está entrando em casa, no portão. Então não tem como fugir disso. E o teu medo disso já está te dizendo, olha, tem algo aí para você tratar. Então trate essa questão. Invista um pouco no entendimento, no autoconhecimento de por que você sente tanto medo a esse respeito. Não que a gente deva ser descuidado. Tem um sistema de segurança, mas não precisa isso se tornar algo muito intenso, né? Como uma paranoia. Faça o básico que todo mundo faz e não se preocupe com o resto. O resto é o resto. Vai acontecer o que é para acontecer. Da mesma forma, as psicografias mostram a dor daquele que retirou a vida do seu irmão, independente da causa, porque acumulou para si pesado fardo energético para drenar na próxima vida. Então, aquele jovem que foi perdoado pelo Espírito, ele recebeu o perdão, mas em algum momento lá na frente ele vai ter que devolver a vida para ele. Assim ele quita. Por isso a gente vê tantos problemas na família, né? Porque, via de regra, o pai está devolvendo, o pai e a mãe estão devolvendo a vida para o filho. Estão devolvendo. E a gente age como se a gente fosse dono dele, né? Como se a gente tivesse feito um favor para ele ou para ela. E aí, quando a gente abre, geralmente o primeiro atendimento é muito característico. Dos que eu faço, 90% do primeiro atendimento tem ligação com o pai e com a mãe. Então é o que é mais forte, é o que atraiu aquele espírito para nascer ali naquela família. Se você passar por qualquer situação, é porque as suas energias atraíram aquele cenário. Então, agradeça passar por ela. Isso é difícil, né? Além de não reclamar, ainda ter que agradecer, né? Mas é um exercício a ser feito. Porque quando eu compreender isso aqui, aí eu me liberto. E a gente é tão apegado até na ofensa, né? A gente não quer perdoar, quer ficar ligado àquela outra pessoa que nos incomoda tanto. E o perdão liberta a gente não quer perdoar. Ou quando perdoa, assim, não, eu perdoo, mas Deus sabe o que faz, né? Ou seja, dizendo que algo de ruim vai acontecer com aquela pessoa, que ela está roubando uma praga indiretamente. Porque está se despojando do fardo acumulado no passado. E em seu retorno ao mundo espiritual, perceberá que tudo acontece a nosso favor, sempre, apesar de os olhos físicos restringirem essa percepção da perfeição do Criador, fazendo parecer castigo ou injustiça. Então, uma pessoa muito religiosa, quando acontece uma tragédia dessa, perde um filho, já diz que Deus não é justo, né? Já larga a mão de Deus, não quer mais saber, diz que Deus não existe, que Deus é esse que fez isso, que Deus é esse que me deu um filho com problema, né? Onde está a bondade de Deus? Por que Deus levou meu filho com 4, 5 anos de idade? E fica revoltado com Deus. Não entende, sou uma pessoa tão boa, fiz tanto bem, e agora por que isso aconteceu comigo? Aí você vai olhar no atendimento, depois de um ano da família reclamando, o espírito da criança vem e fala: parem de reclamar, gente, isso era para acontecer, era também para o aprendizado de vocês.
para deixar de ser um pouco materialista, para entender que a vida é muito mais do que isso. Que a gente está aqui para aprender a respeitar o outro enquanto ele estiver do nosso lado. Que fazia parte para mim, não era para ter ficado mais tempo aqui. Se não fosse daquele acidente, ia ser de outro. Então, por mais sofrida que for a situação, sempre tem uma explicação. Não quer dizer que não vai ter dor, claro que vai ter. Você tem ali um ser que você ficou 4 anos com ele, cuidando, educando, e de repente ele parte, né? Não que nunca mais ver, mas vai demorar um bom tempo até você se reencontrar com ele. Né? Então, tem a dor, mas não precisa ter o fator sofrimento. Sofrimento é opcional. A dor vai ter. E quanto menos sofrimento você trazer para você, mais rápido essa dor vai se transformar em saudade. Então, assim, a gente pode até agradecer quando tiver um câncer, né? Que a gente agora compreende que é uma drenagem de algo tóxico no meu campo espiritual. Que aquilo estava me incomodando. E que por alguns anos, ou um pouquinho mais aqui, a gente vai ter uma cota de sofrimento, mas 1000 vezes menor do que essa energia causava para mim como espírito. E aqui a gente pode entender também como é que Jesus curava, né? Os milagres de Jesus. Quando ele chegava para um cego e dizia, você quer ver, né? Você quer ser curado? Quando a pessoa dizia sim, ele dizia, tua fé te salvou. Porque aquela pessoa não estava mais revoltada com nada. Ela aceitou aquilo ali e acreditava que podia sair daquela situação. E Jesus, percebendo que não tinha mais energia kármica, porque Jesus era o maior médium que esse planeta já viu, né? Podia, algo até mais do que médium, né? Então, ele percebendo que não tinha mais energia kármica, com uma mentalização ele consegue consertar. E às vezes o aparelho físico está saudável. Se fosse na época de hoje, fosse fazer um exame clínico, ou exames do sistema visual, não ia encontrar problema nenhum, mas a pessoa é cega. Mas quando você conserta o molde espiritual, a pessoa consegue ver. A gente tem um exemplo disso de pessoas com personalidades múltiplas, quando elas se alternam no nosso dia a dia. Tem um caso na Europa. Essa pessoa tinha uma persona múltipla que ela era cega. E quando ela alternava, ela não enxergava nada. O corpo físico estava bom. Quando a persona atual estava vivendo, enxergava normalmente. Quando essa persona cega usava o corpo, ela não conseguia enxergar. Porque tinha um bloqueio energético. Era como se fosse... Ela viveu tanto aquilo que acreditou ainda que ela se via como cega. E mesmo tendo um aparelho saudável, não enxerga. Não que Jesus não possa ter feito curas a nível físico também, mas a gente consegue explicar nesse nível energético também. Tudo que passamos tem cunho espiritual? Então, tudo é espiritual? Todos somos espíritos. O meio material é apenas a manifestação daquilo que já foi criado em nível mental. Quando o cérebro físico recebe a ordem mental, a ação já aconteceu. Ele apenas irá manifestar fisicamente. Esta manifestação sensibilizará os sentidos humanos e poderá ser vista e ouvida pelos encarnados, mas já aconteceu. Apesar de estarem encarnados, toda a sua vida acontece primeiro a nível mental, depois astral e por fim física, sendo esta apenas reflexo da primeira. Por isso que foi falado lá atrás em intenção. Se você, por uma dificuldade em casa, tem uma raiva tão grande, sei lá, do esposo, do filho, do patrão, e você nutrir essa raiva pela pessoa, de ter até um desejo de que ela não existisse mais, você já cometeu assassinato. Mesmo que você se segurou aqui. A nível energético, a ação já está feita.
E tem um exemplo desse na série Nosso Lar. Agora, não vou dar certeza disso, porque eu não gravo muito a origem das citações, mas eu acho que é na série Nosso Lar. Que o instrutor e o André Luiz estavam observando uma médium que ia trabalhar naquela noite na casa espírita, e o marido sempre gostava de achar uma dificuldade, um impedimento para ela não ir. E nesse dia ela estava com tanta raiva dele, estava com a faca preparando a refeição, que ela teve o pensamento de desejar matar ele. E aí o instrutor falou pro André Luiz, ou o outro espírito que estava do lado, não sei, falou o seguinte: se ela desencarnasse agora, ela ia desencarnar como assassina. Ela ia para o vale dos assassinos. Porque mentalmente ela estava vibrando aquilo. Por isso, o orar e vigiar. Cuidado com o que você pensa, porque a nível mental já está feito. E isso Jesus também falou lá, 2000 anos. Né? Se você apenas em pensamento pensou em uma mulher, você já cometeu adultério, só em pensamento. E agora a gente sabe que a nossa vida é um livro aberto, né? Aqui a gente consegue impedir que os outros vejam, a maioria, mas espiritualmente todo mundo vê as nossas intenções, a gente sabe que vale a pena se cuidar um pouco, né? Olha a vergonha que a gente vai passar do outro lado quando desencarnar. Então, tudo que passamos tem cunho espiritual por sermos espíritos encarnados, sim. Mas nem tudo tem uma causa, uma vida passada. Aí é uma outra questão. Se hoje eu não, digamos, eu abuso da comida ou me arrisco no trânsito, por exemplo, e desencarnar, pode ter uma influência passada, sim, onde eu já fui imprudente. Mas pode não ter. E eu estar colhendo nessa vida algo que eu já tinha superado, por exemplo, por eu não ter... E isso vem como uma prova, né, para a gente solidificar um aprendizado. O aprendizado não é assim, você aprendeu pronto e ponto final. De vez em quando aquilo vem à tona para você se provar, para ver se ainda você está firme naquele propósito. E cada acontecimento dele reforça esse aprendizado. Na próxima vida a gente vai ter mais força para lutar contra ele. Porque se eu pensar que tudo é espiritual, então eu vou cruzar os braços, não preciso me preocupar em fazer nada, porque vai vir tudo mesmo, né? Mas agora eu estou plantando o que vai vir no futuro. Então não posso cruzar os braços, não. Preciso dar o máximo de mim, segundo a questão 642. Né? É a única que eu sei de cor, tá? Não precisa achar que eu sei o livro dos Espíritos de cor, não. Essa é a primeira. Então basta para Deus que eu não faça o mal? Não, você tem que fazer o bem no limite das suas forças. E todo mal que advir do bem que você deixar de fazer vai te ser debitado também. Por omissão também. Eu não fiz, mas deixou de fazer. Também tem culpa. Então é muito sério o que a gente está fazendo aqui. Só que sabendo disso a gente vai ter força para mudar. No início é difícil, porque a gente está muito acostumado a viver desse jeito. Mas aos pouquinhos vai ficando mais tranquilo. Como essa inércia, né? Você vê um trem de 20 mil toneladas andando a 40 km por hora, olha a energia que ele precisa para parar, né? Então nós viemos aí há milênios fazendo besteira. Então a gente precisa de início aplicar uma energia enorme para conseguir frear isso, que é muito forte. Mas quando a gente consegue frear e começa a andar para o outro lado, para o lado correto, né? Aí quando o trem já está em movimento para o outro lado, é só manter o movimento, você não precisa mais se esforçar muito. Então, vale a pena esse esforço inicial. E é nele que muita gente desiste, porque é difícil de dar esse primeiro passo. Dúvidas? Chegamos no final do nosso tempo de hoje. Peguei pesado? Então, vamos encerrar com um passe coletivo. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos.
estiver preocupado com alguém que está precisando de auxílio, também pode mentalizar essa pessoa, onde estiver, ou como se ela estivesse sentada aqui no auditório, sentindo uma onda de energia leve, clara, descendo do alto da cabeça, impregnando todo o nosso corpo, drenando energias densas que possam prejudicar o nosso funcionamento harmonioso, ampliando essa energia para o nosso lar, local de trabalho, envolvendo as pessoas que convivem conosco, porque mesmo sabendo que a gente não consegue mudar os outros, mas a nossa mudança reflete no outro, mesmo ele não mudando, quando a gente estiver frente a ele, ele vai estar diferente para nós. Aquele aspecto que antes a gente atraía nele não vai mais ser atraído. Nos sentindo mais leves, preparados para mais uma semana de caminhada, de aprendizado. E nesse propósito, vibrando uma prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Se assim seja. Que tenhamos uma semana abençoada. Uma boa noite a todos. A gente recebeu o projeto da Giane, né? Lá da coisa. E a gente queria conversar com vocês dar umas ideias para nós, umas luzes.